desse versículo. Diz assim: siga-me. É isso que está aí? Capítulo 21 e o verso 19, a parte final: siga-me ou segue-me. Agora a gente vai para o versículo 22. Tem mais a mesma citação no versículo de número 22. Olha o que diz aí, parte final: quanto a você, siga-me. Quanto a você, segue-me. Quanto a você, siga-me. Quanto a você, segue-me. Atos capítulo 2 e o verso 14. Vira a página. Atos. E o verso 14, somente a parte A. Diz assim: Então Pedro, coloque a mão no coração, feche os olhos. Pai, lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos é a tua poderosa palavra. Tu sabes o que nós precisamos melhor do que nós mesmos. Já há dias o Senhor tem falado ao meu coração o que nós precisamos para este começo de ano. Fala com teu povo, equipa os santos para esta jornada de 365 dias, em nome de Jesus, amém. Pois bem, eu gostaria de falar com vocês essa noite, pensar sobre o agente, o antídoto ou ativo que nós precisamos para alçar o voo em 2022. É bem provável que você me pergunte: pastor, o que é esse agente ou esse ativo que eu preciso para eu voar em 2022? Assim como um carro que precisa do combustível e das lâmpadas que precisam da eletricidade, o nosso físico, o nosso corpo, a nossa alma precisa de um ativo para ela funcionar. E Jesus sabe muito bem o que nós precisamos. E esses dias todos, pensando nesse ano que vamos adentrar, lendo, orando, buscando em Deus palavras para este começo de ano, Deus me fez olhar para a vida deste personagem, Pedro, um dos primeiros discípulos de Jesus, a saber, nas primeiras convocações de Jesus, ele estava presente. Pedro era um bom discípulo, obedeceu a Jesus, deixando a pesca para segui-lo. Porém, dentro dos 3 anos que Jesus esteve, 3 anos e meio que Jesus esteve ali com eles, com os discípulos, Pedro se mostrou ser muito inconstante. Pedro se mostrou ser muito impulsivo, tenaz. Às vezes dizia uma coisa e vivia outra. Ora estava com a fé lá em cima, ora estava desanimado. E o Espírito Santo, ele me fez entender que faltava alguma coisa para Pedro. Jesus sabia o que Pedro precisava. É por isso que no capítulo 21 que você leu, você vai ver agora Jesus novamente, depois de ter ressuscitado, aparecendo para o Pedro, que tinha feito o que com ele? Pedro tinha negado ele. Pedro agora estava voltando à vida de pescador. Ou seja, Pedro era muito inconstante. Pedro era alguém muito volúvel, alguém que não tinha assim uma estabilidade para seguir a Jesus. E eu pensando sobre isso, Deus falou ao meu coração: assim são as pessoas que não têm o Espírito Santo. Assim são as pessoas que ainda não tiveram uma imersão do meu Espírito.
E Deus disse ao meu coração: o que o povo precisa para voar, triunfar, é do Espírito Santo. Deus falou ao meu coração que todos nós temos um pouquinho de Pedro. Que todos nós, às vezes, abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 16. Nós vamos ler alguns versículos para nós fundamentarmos quem era o apóstolo Pedro sem o Espírito Santo. Diga comigo: o Espírito Santo é o ativo, é o combustível que a minha vida precisa para alçar voos altos em 2022. Irmão, não é a camisa amarela ou a camisa vermelha, não é os 7 passos, 7 voltas, 7 ondas, não é o jejum intermitente, não tem nada disso. O que você precisa é do Espírito Santo. O que está escrito aí em Mateus capítulo 16 e o verso 16, fala um pouquinho sobre esse camarada. Mateus 16, 16. Simão Pedro respondeu: tu és o filho de quem? Mas agora, vamos para o verso 22. Pedro diz aí: então Pedro, chamando-o à parte, começou a... Peraí, Pedro está fazendo o quê? 5 versículos para trás, ele está dizendo que Jesus é quem? Agora no verso 22 ele está começando a fazer o que com Jesus? Ele está começando a repreender Jesus, querendo ensinar Jesus o que Jesus podia ou não podia fazer. Então nós estamos diante de um camarada que ele tem um problema. Ele tem um problema de ânimo dobre. Ele tem um problema de vulnerabilidade. Uma hora é uma coisa, outra hora é... Você conhece alguém assim? Você conhece alguém que ora está com a fé de Abraão, mas que ora está que nem Asaf, chorando pelos cantos e desanimado? Você conhece alguém que às vezes está impulsionado para fazer missões como o apóstolo Paulo, mas muitas das vezes está como aqueles que fogem? Pedro era um homem de ânimo dobre. Era um homem que ora estava firme, constante, tendo revelações de Deus, mas que ora estava tentando ditar as ordens para Deus. Para Jesus, Pedro, não bastasse ser um homem de ânimo dobre, também era um homem que queria agir na força do seu braço. Abre a Bíblia comigo em Marcos 14, que eu quero ler com você o verso 47. Olha o que a Bíblia diz desse camarada, verso 47. Diz assim: então um dos que estavam por perto puxou a espada e... Então nós estamos falando de um camarada aqui que, além de ter o ânimo dobre, é um cara que age na força do... Sabe aquele cara que fala assim: tô crente, mas meu braço não dá? Sabe aquele que fala assim: ai, me dá 5 minutos? Então nós estamos diante de um personagem bíblico. E quando eu falo personagem, eu estou falando dos da Bíblia, não estou falando de ficção, me entenda. Que tinha dificuldades na sua vida. Esse texto em Marcos 14, 47 fala deste homem. É Pedro que saca a espada. Mateus diz isso. Ele é um homem que uma hora é uma coisa, outra hora é outra, mas que ora também quer agir na força. Mas ele também, em Lucas capítulo 22, o verso 54, ele é o homem que, por causa dessas atitudes, diga comigo, estas atitudes, faz as pessoas seguirem a Jesus à distância. Olha o verso 54. Então, prendendo, levaram para casa do sumo sacerdote. Pedro seguia o... Então vamos lá, vamos pensar comigo. Pessoas que têm o ânimo dobre,
pessoas que agem na força do braço, certamente vão ser pessoas que seguem a Jesus Como é que é? E quem segue Jesus à distância, a qualquer hora vai fazer o quê? Não, vai negar ele. Quem tem um ânimo dobro, preste atenção, porque essa pode ser a palavra mais importante da sua vida. Uma palavra inconstante, uma pessoa inconstante nas atitudes não é uma pessoa digna até mesmo da nossa confiança. Uma pessoa inconstante, de ânimo dobre, de um caráter explosivo, e que segue a Jesus meio assim, sabe, meio de longe, sabe? Vai negá-lo. E eu tenho uma notícia boa para você. A gente aprende muito com Pedro, porque Pedro, ele tinha essas atitudes, ele teve muitas atitudes positivas, ele andou sobre as águas, ele descobriu que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Porém Pedro precisava de um ativo, ele precisava de um antídoto para a sua alma, e é por isso que Jesus no capítulo 21, ele insiste com ele. Eu preciso dizer algo para você essa noite. Jesus só insiste em você tanto, porque Ele sabe e Ele tem o que vai te sustentar diante dos desafios. É por isso que Jesus não desiste de pessoa. Nós desistimos, mas Ele não, porque Ele tem exatamente o que sustenta as pessoas estavelmente. Talvez a psicologia, a psiquiatria poderia até mencionar um pouquinho para nós melhor do que isso. Pedro talvez seria uma pessoa de dupla personalidade. Pedro talvez seria alguém, não sei, bipolar. Porque uma hora ele era discípulo, outra hora ele estava sendo instrumento do... Nós podemos ser assim. Nós podemos uma hora estar com a fé de Abraão e hora tendo tristeza como Asaf e Salomão. Porque Salomão termina a vida, irmão, ó. E existe um ativo em Deus. Existe algo que Deus já derramou sobre o homem, que se chama Espírito. E pessoas, deixa eu dizer para você, irmão, eu vou pedir algo para você. Todos os cultos, traga caneta e papel. Tem muita palavra que Deus dá aqui que eu nem anoto, e pode ser bênção para você. Escreve, marca, anota, isso pode te ajudar. As pessoas que têm ânimo dobre, as pessoas que agem na força do braço, as pessoas que seguem Jesus à distância, as pessoas que negam Jesus diante dos homens, que foi o caso de Pedro. Abre a Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 18, verso 17. 18, 17. Olha o que diz a Bíblia. Ela perguntou a Pedro: você não é um discípulo desse homem? Ele respondeu o quê? Então Pedro, ânimo dobre, lembra aí? Ânimo dobre. Vamos lá. Quem lembra? Ânimo dobre, nervoso e age na força do braço, segue Jesus a distante, nega Jesus e tem um coração frio. Lê o verso 18 do capítulo 18. Olha o que diz sobre ele. Fazia frio. Os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que haviam feito para se aquecer. Pedro também estava em pé com eles, se aquecendo.
Ele estava perto do fogo, mas o coração estava, a ponto dele negar Jesus, a ponto dele dizer não conhecer o seu mestre. Tem que ser muito frio, não tem? Tem que ser muito frio. E pessoas com essas características, sabe o que acontece com elas? Elas voltam atrás. Vamos para João capítulo 21 e o versículo 2 e 3. E aqui eu quero fundamentar minha mensagem. Olha o que diz o capítulo 22, 21, versículos 2 e 3. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, os dois outros discípulos. E aí diz o verso 3: Pedro, eu vou pescar. Eu vou o quê? Então Pedro tinha sido chamado por Jesus para pescar homens. Está lá em Lucas capítulo 5. Ele caminha com Jesus durante quanto tempo? Quanto tempo? Dentro desses 3 anos, ele mostra algumas características sobre ele. Quais as características dele? Ele era de dobre ânimo, ele era nervoso, ele era impulsivo, ele seguia Jesus de longe, ele era um homem que tinha um coração frio, ele negou Jesus, e agora ele voltou querido, se você não tiver esse antídoto chamado Espírito Santo na sua vida, você vai se enquadrar nisso aqui. Dia após dia você voltará. Pastor, por que tanta gente volta atrás? Pastor, por que tanta gente se desvia? Pastor, porque uma hora está pulando no fogo e outra hora está caindo, né? Pastor, porque uma hora está pulando com o pé só, tendo discernimento de Deus. Pastor, o que então fazer para ter estabilidade com Deus? Essa vai ser uma outra parte que nós vamos começar a falar no mês de janeiro. Mas eu vou falar para você algumas coisas que aconteceram com ele depois de ter recebido o Espírito Santo. Eu quero começar 2021, 2022 cheio do Espírito Santo. Eu quero começar 2022 cheio de Deus. Porque a gente tem muito aquela ideia assim, né? A gente começa bem no começo, não é, irmão? A gente não faz plano, mas daí não chega lá junho, julho, como é que a gente está? Pitimbando, querendo parar, jogar a toalha, abandonar, Então, se você não quer voltar atrás em 2022, eu preciso te dizer, você precisa do ativo chamado Espírito Santo. O Espírito Santo é tudo que você precisa. Sem comunhão com o Espírito Santo, não tem estabilidade espiritual. Sem o Espírito Santo, uma hora você fala uma coisa, outra hora você fala outra. Sem o Espírito Santo, uma hora você está cheio, outra hora você está vazio. Sem o Espírito Santo, uma hora você está profetizando, outra hora você está amaldiçoando. Sem o Espírito Santo, uma hora a tua fé está lá em cima, outra hora ela está lá embaixo. Você precisa do Espírito Santo. Se você quer ter um ano bom, se você deseja triunfar diante dos desafios, você precisa começar 2022 com o Espírito Santo. Eu tenho meditado muito sobre isso, porque só uma parcela das pessoas desfrutam da plenitude espiritual que Deus tem. Porque somente uma parcela das pessoas, e é uma parcela muito pequena, são cheias do Espírito Santo. Porque as pessoas acham que ser cheio do Espírito Santo é só falar em língua. Falar em língua é dom, controlar é fruto. Ser cheio do Espírito Santo está muito mais do que blá, 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 blá.
Atos capítulo 2 narra a descida do, se você não sabia, fique sabendo, Atos 2 é a descida do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo desce, algo acontece. Quando o Espírito Santo vem, algo acontece. Quando o Espírito Santo entra na vida de alguém, há uma mudança extraordinária. E o Pedro, ele era tão corajoso, irmão, mas tão corajoso, tão bravo, que quando Jesus morreu, eles entraram para dentro de uma casa e eles estavam tudo medroso lá. Tudo lá com as portas fechadas, está lá em João capítulo 20, eles estão lá assim. Tudo sentido porque Jesus morreu, sabe? Tudo medroso, sabe? Sabe aqueles valentão que, sabe? Aqueles homens bravos, mas quando encontra outro mais bravo que ele, se acovarda, entra para dentro, fecha a porta, sabe? Você conhece alguém assim? Conhece? Eram os discípulos sem o Espírito Santo. Eles estão lá de portas trancadas, com medo de Herodes e com medo de todos aqueles que tinham ferido a Jesus. Eles estão lá com a porta fechada, entristecidos. Aí Jesus aparece e diz a eles: paz seja convosco. Jesus faz uma promessa a eles, que não demoraria muito tempo, viria sobre eles e o Espírito Santo vem. Atos capítulo 2, 50 dias depois da morte de Jesus, vem do céu como um vento impetuoso, invade a casa onde eles estão orando, e todos ficam cheios do Espírito Santo. E quem aparece? Pedro se levantando, Pedro ficando em pé, Pedro tendo coragem. Pastor, o que eu preciso para 2022? Espírito Santo, porque Ele te dará coragem. Há quem diga que o sucesso de um vencedor está relacionado à coragem que ele tem. Deus, quando falou com Josué, Ele disse para Josué o quê? Josué, seja o quê? Seja fraco, Josué. Seja medroso, seja forte e... Olha o capítulo 2, o verso 14, que diz: então Pedro, esse homem agora, esse homem que negou Jesus, seguiu de longe, tinha o coração frio, era um covarde que estava a porta fechada, que sacava a espada e queria resolver as coisas no braço, que tinha um ânimo dobro, e agora ele está ficando A conversa é outra, a coisa mudou. O homem que estava agora assustado, temeroso, inconstante, é um homem de coragem. O Espírito Santo quer trazer para a sua vida nesse início de ano coragem, querido. O Espírito Santo, para a entrada de 2022, quer imergir a sua vida com coragem. Olha para essa pessoa que está falando, diga: você está com coragem, irmão? Você está com coragem, irmã? Não, não é aqueles irmãos coragem, não, irmão. Você está com coragem? Não é coragem de ficar amarelo do sol, não. Não é força de Deus, é poder sobre a tua cabeça. Aplaude ao Senhor porque Ele tem coragem para você. Quando eu vejo alguém às vezes me procurando assim, tô meio para baixo, sabe? Revela muito sobre a pessoa. Revela muito sobre o coração, sobre a vida que tem com Deus. Pedro agora ele tem coragem, mas não bastar ter coragem de se levantar, porque ele está se levantando diante de uma multidão. Uma multidão apareceu agora, querendo saber que negócio era aquele que eles estavam sentindo, aquelas línguas que eles estavam falando, e o Pedrão toma a frente e vai querer responder. Porque, irmão, você precisa de coragem para encarar os desafios que a vida vai colocar em você em 2022.
Você precisa de coragem para governar o seu negócio, liderar a sua casa e ser um homem de Deus nesse ano que vai iniciar. Você precisa de coragem para se levantar. Você precisa do Espírito Santo para ficar de pé diante dos desafios que vêm por aí. Pedro agora com o Espírito Santo é corajoso. Mas o capítulo 3 diz que ele também tem fome de Deus. Certo dia Pedro e João estavam subindo Pedro não tinha dificuldade de estar no templo. Pedro tinha apetite, fome, vontade de estar buscando a Deus. Ô irmão, deixa eu dizer um negócio para você. Nós festejamos esses dias tudo. É uma benção festar. Eu gosto de comer. Se puder me chame que eu vou na tua casa com maior alegria. Com comida ou sem comida. Mas a melhor coisa que tem é estar na casa de Deus. Se você tem fastio em estar aqui, pode ser que você esteja com problema na sua configuração cristã. Se você tem preguiça para vir para esse lugar aqui onde Deus te renova, Deus te empodera, Deus te dá a palavra, me desculpe irmão, você logo logo vai negar Jesus, vai estar distante dele e vai voltar para trás. Está na internet, está ouvindo, recebe aí. Tem dificuldade em estar aqui, segue Jesus à distância, é brabinho, ânimo dobre, logo você volta atrás. Tem que ter fome, tem que ter apetite, tem que ter gana, tem que ter vontade de querer Deus. O Pedro do capítulo 3 agora ele está tão chapado, mas tão cheio, que ele vive de casa para o templo, do templo para casa, de casa para o templo, de templo para casa, com comunhão com os irmãos. Irmão, tem gente que tem dificuldade de viver em comunhão com o irmão. O texto diz, em Atos capítulo 2, se não me falha a memória, o verso de número 42, olha o que diz: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. A vida de alguém cheio do Espírito Santo é essa. Ah pastor, mas eles trabalhavam? Claro que trabalhavam. E quem falou para você que a sua vida secular é diferente da sua vida espiritual? Preguei quarta passada. Eu coloquei uma postagem lá no grupo, não sei se vocês viram, que coisa linda, da vistoria lá em São José dos Campos. Um pastor foi lá, e é uma rede de vistoria, e ele encontrou lá uma caixinha, sabe? Aonde a empresa, o empreendedor lá daquele lugar, ele deve ser muito espiritual, porque ele resolveu fazer do ambiente dele um lugar missionário, um lugar de evangelização. Ele colocou uma caixinha lá, dizendo assim: obrigado pela sua presença, e de brinde você vai ganhar as nossas orações. É algo do tipo, está no grupo da igreja. Que vida bem resolvida, que pessoa que cumpre a missão na terra. É gente muito apaixonada por Jesus para fazer isso. É uma rede de franquia de vistoria. Mas tem gente que o contrário é preguiça de buscar a Deus, preguiça de estar na igreja, falta de aptidão de estar nos encontros semanais das células. Irmão, você logo, se tiver assim, meu irmão, o final você já conhece. Logo você está tirando a roupa que nem Pedro e voltando para as águas pescar. Eu estou acompanhando, tem gente que pede até licença para sair dos grupos da igreja, porque quer dar uma fugidinha por aí, quer dar uma... Revela muito sobre as pessoas. Pedro então agora tem fome, tem apetite. Diga comigo: fome, apetite, vontade, desejo de estar com Deus. Aplaude ao Senhor se você tem esse desejo para 2022. Você quer Deus mesmo? Você tem vontade e fome de estar com Deus? Ou a hora que fala de vir para cá, bate aquele bode, aquele sono. Irmão, tem gente que até dorme aqui. Aqui é tão bom que os irmãos até dormem aqui. Dá umas balangadas no pé, meu irmão. Dá uns gritos de glória a Deus e aleluia. Se tiver alguém dormindo do teu lado, você tem a minha licença para você dar uma beliscada e falar: acorda, irmão, nós estamos entrando em 2022, vamos reagir. Alguém perguntou: pastor, porque o senhor grita muito? Vai ficar.
Olha só, Pedro agora não é mais aquele homem, ele tem fome ele também tem um desejo, sabe qual é? Atos capítulo 3 e verso 7, leia aí, olha o que Pedro está fazendo, olha o homem que era terrível, disse Pedro, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, rapaz, o cara que cortava a orelha, agora o que ele tem está dando para os outros, e ele não está só dando coisas financeiras, monetárias, ele está dando a vida que ele tem com Deus para os outros, ele está levantando pessoa, irmão, você só vai levantar alguém se você tiver vida de Deus na tua vida. Você só vai ver pessoas sendo restauradas e transformadas e entrando por essas portas se a sua vida for mais poderosa do que a delas. Do contrário, elas te puxam para lá. Entenda o momento. Vai ter um tempo de você sair sim para ganhar alma para Jesus, mas vai ter um tempo de você se abastecer. Porque tem gente que vai para pescar e acaba pescado. Tem gente que vai para jogar a rede, o diabo pega ele com rede e tudo. Eu falo isso, irmão, porque eu sei do que eu estou falando, eu já vi isso. Pedro agora tem uma fome, sabe o que é? O desejo dele é vidas. Ele encontrou um homem que está manco, ele encontrou um homem que não andava, e sabe o que ele está fazendo? Ele está dando a mão para a pessoa se levantar. Deixa eu te fazer uma pergunta. A vida que você leva com Deus hoje, levanta ou mata alguém? Não responde para mim. Sua vida transpira vida ou transpira morte? Porque você não precisa ter ouro nem prata, irmão, porque isso aí, os caras estão cheios, sabe? Isso aí é pedaço de papel, as pessoas têm, o que as pessoas precisam é de vida. Tem vida na tua vida? Porque, irmão, vamos lá, tem cristão que dá medo de chegar perto. Dá licença. Se você chegar, dependendo do dia que você tiver, você morre espiritualmente. Porque é tanta coisa, tanto testemunho, é tanta derrota e tanto fracasso, que se você anotar ali, meu irmão, você morre, você chora junto. É se você contar a história para o carroceiro, o burro chora. Porque é muita coisa ruim, sabe? Tem gente que se reúne para contar coisa ruim. Eu quero entrar 2022 dando a mão para aqueles que estão no poço, para eles saírem de lá. Eu quero entrar 2022 tendo vida de Deus na minha vida, para tirar pessoas das condições que elas se encontram. Se você é um destes que quer se levantar essa noite, o Espírito de Deus vai te levantar. Que vida é essa, irmão, que não inspira ninguém? Não inspira ninguém. Não ganha uma alma para Jesus. Eu tenho perguntado para Deus do tempo que eu estou aqui, irmão, eu não sou daqui. Eu já dei um trabalhinho para o Satanás nessa terra aqui. Eu estou aqui em Fernandópolis, não sou morador de Fernandópolis, não sou natural de Fernandópolis, mas as pessoas que me veem em Fernandópolis sabem quem eu sou. Eu tenho ganhado umas almas para Jesus. E eu estou feliz por isso. Porque se eu morrer amanhã, alguma pedrinha na minha coroa vai ter. Pode não ter um caixão daqueles bonitos, uma cova boa para pôr, mas se eu chegar lá na glória, os apóstolos que lá estão, a nuvem de testemunho que lá tem, vai falar: nossa, você fez algumas coisas diferentes para Deus lá na terra, hein? Se você partir hoje, não vem falar para mim que você trabalha só para comer, beber, dormir, comprar carro, casa e criar os filhos de um cachorro. É só para isso? A sua vida é só sobre isso? Se ela for, Pedro agora tem um desejo no coração, porque as pessoas que têm o Espírito Santo de Deus na vida, elas têm vontade que as pessoas sintam o que elas sentem. Ô irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. As pessoas têm vontade de querer ter o que você tem? Não estou falando da tua casa, não estou falando do teu carro, o que você tem no seu interior.
Ou você já se deparou com alguém que disse assim: nossa, você vive tantos problemas, tanta dificuldade, como é que você aguenta? Quem aqui já teve essa pergunta na vida? Deixa eu conhecer. Já te perguntaram, né? Eles perguntaram para você como é que você aguenta? Qual foi a tua resposta? Porque só sendo Jesus nas nossas vidas, irmãos, porque só sendo a presença do Espírito Santo para aguentar tanta tortura, tanta lamúria, tanto sofrimento que a gente vê à nossa volta. Eu glorifico ao céu, Espírito Santo, pela tua presença em nossas vidas, porque se não fosse você, ai, o que seria de mim? Porque vem umas aí, sabe, vem os dardos inflamados, malignos, vem com tanta força, irmão. Hoje eu escutei uma na hora do almoço, eu dei uma balangada. Que são coisas horríveis que a gente vê. Deus não duvida porque Ele sabe quem o homem é, mas o homem duvida das coisas que o homem faz. O Pedro tem uma vontade. Qual é a vontade? Ver vidas restauradas. Mas não bastasse agora ele querer ver vidas restauradas, sabe o que ele quer agora? O que ele tem agora? Ele tem ousadia. Querido, quer começar bem em 2022? Coragem, fome de Deus, desejo de servir pessoas e ver pessoas restauradas e ousadia. Seja ousado, seja ousada, seja ousado. Deixa eu dizer um negócio para você: se forem te contratar, se você estiver desempregado e você não tiver a formação naquilo, você diga: eu tenho. Porque às vezes a pessoa fala: não, eu não sei fazer, perdeu a benção. Cavalo arriado passa muitas vezes? Passa. Abraça. Vai para cima. Tem que ter fome, irmão. Tem que ter vontade de catar o capiroto e arregaçar com ele. Tem que ter vontade de trombar o diabo e falar: maldito, você me fez sofrer demais, agora eu vou pisar na tua cabeça, na tua garganta. É fazer o que os discípulos falaram, é comer que nem pão. Qual é o teu apetite, irmão? Tem ousadia aí? Porque vamos lá, eu estou indo lá atrás agora e eu estou indo ali propositalmente, porque eu vejo. Irmão, quem torce para um time de futebol aqui? Não é pecado, eu torço. Pode levantar a mão, eu sei que você torce. Quem é corintiano aí, levanta a mão. Eu sou. Corinthians é um time bom para você torcer, porque te faz passar bastante raiva, mas ele te dá umas alegrias também, que às vezes você vai. Eu não posso nem ficar na frente da televisão, não posso assistir futebol. Eu sou muito intenso, irmão. Dá vontade de catar a televisão e jogar fora. Eu sou desse, sabe? Tem vida na minha vida. Não é frieza, não é mornidão, porque tem gente que é devagar, mas devagar quase parando, sabe? Tem gente que não transpira, tem gente que não tem ânimo, tem gente que não é ousada, tem gente que não vai a lugar nenhum, até para torcer a unha. E aí as pessoas lá na frente do futebol, elas mostram muito sobre elas, sabe? É gol, os caras quase entram na televisão. Às vezes eu olho aqui, sabe, aquela apatia, até para levantar a mão, aquela ousadia. O escritor aos Hebreus diz que nós temos que ter ousadia para entrarmos na presença de... Você tem ousadia? 2022 está aí. Você é daqueles que está escondendo atrás da porta, assim, ai, está vindo a onda do micrão aí, do cramunhão, sei lá o nome daquilo. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 4 e verso 8. Pedro foi preso, e olha a atitude dele. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes... Para quem que ele está falando? Levanta a mão, quero liberar uma palavra profética aqui. Deus vai colocar a gente diante de autoridades, diante de pessoas capacitadas intelectualmente, financeiramente, para nós falarmos de Jesus. Eu tomo essa palavra no meu espírito, porque eu sei que o Senhor vai preparar lugares para mim pregar a tua palavra, para autoridades que não conhecem a tua palavra. E tem gente, irmão, que para abrir a boca para falar de Jesus tem medo. O TJ bate lá na porta dele.
TJ, tá? Porque testemunho de Jeová é você. Eles são os TJ. O TJ bate lá no domingo. Não atende, não. Por quê? Porque ele sabe mais do que eu sobre Deus. Tem medo do TJ. Deus não te deu um espírito de temor, mas Ele confiou a você um espírito de ousar. É o que Pedro tem. Ousadia para falar. Autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de atos de bondade que fizemos para um homem que estava sofrendo. Prepare-se para entrar em lugares com pessoas mais capacitadas intelectualmente do que você, mas para você abrir a tua boca com ousadia, para você falar com vontade desse Jesus, porque as festas agora vão revelar muito sobre você. Você senta na roda do escarnecedor, você dá risada com ele, você brinca com ele, se deixar até bebe com ele, entra na onda dele. Isso aí é o crente, sabe? É o crente lá da tal igreja. O Espírito Santo nos dá apetite. O Espírito Santo, Ele nos dá coragem. O Espírito Santo, Ele nos dá desejo no coração de ver vidas restauradas. Ele coloca em nós o sentimento de servir pessoas. Irmão, você não tem carro, você vai ter carro. Deus vai te dar para você buscar o maior número de pessoas para trazer para cá. Para cá não, para a rua São Paulo 2264. Você vai ter vontade de buscar os outros nas bocas. Você vai ter vontade de tirar as pessoas das covas. Você vai ter vontade de tirar as pessoas da garra de Satanás. Você vai ter vontade de ver os empresários dessas se rendendo a Jesus aqui. Porque a gente pensa que rico, doutor, empresário não tem problema. A gente acha só o pobre que precisa do evangelho. A gente pensa que é só o Zé Mané que está lá, que só quer às vezes comida, que não quer Jesus. A gente tem medo, quando a gente às vezes se coloca diante de um doutor, que a gente tem a oportunidade de falar para ele: doutor, o resultado do meu exame está bom porque é Jesus na minha vida. Às vezes diante de um empresário, a gente tem vergonha de falar: ó, sabe por que eu estou tendo êxito aqui? Porque eu tenho um Deus que eu sirvo na minha vida. Colocar o nome de Deus lá, um outdoor lá no teu negócio, dizer: Deus é o dono desse negócio, é por isso que está de pé. Mas a gente é tímido, covarde e medroso, não tem apetite pelo sobrenatural. Capítulo 4, verso 29 e 30. Olha o que diz o texto. A oração deles: agora, Senhor, considera as ameaças desses homens e capacita os teus. Para quê? A tua palavra. Estende a tua mão para curar, para realizar sinais, maravilhas, por meio do teu santo nome, o nome de... Eu fiz um desafio aqui, nós vamos começar a viver ele agora, porque tem uma linha aqui hoje, ó, que você precisa cruzar ela. A linha da vida inconstante que você levava. Ano velho, meu irmão, ficou para trás. Ano novo. E você tem que começar cheio de vontade, com apetite pelo sobrenatural. Pastor, o que é ter apetite pelo sobrenatural? É ver coisas que você não seria capaz de fazer acontecer, para a glória. Quem está com fome? Domingo agora, dia 2, eu começarei um jejum de 21 dias para janeiro. E se você quiser entrar comigo, eu quero mais de Deus. De uns dias para cá minha oração tem sido essa: mais de ti, mais de ti, mais de ti. Ô irmão, você não aguenta ficar sem tomar um café, cara. Como é que você quer mais de Deus?
Você não aguenta ficar sem comer um feijãozinho ou um arroz. Como é que você quer mais de Deus? Tua carne grita aí dentro. Você não consegue fazer um sacrifício. Como é que você quer mais de Deus? Os do diabo sacrifica caro. O que você está disposto a fazer? Se você quer o Espírito Santo. Porque me desculpa, ser igual a média aí fora, fico lá fora servindo cão. Se for para ser igual muitos que estão aí, é melhor não perda tempo, vai servir o diabo. Porque lá pelo menos você se diverte. Aqui também tem diversão e alegria, mas no Espírito Santo. Uma vidinha meia boca com Deus, ó, quero não. Não quero. Se for para me servir a Deus do jeito que muita gente serve, prefiro servir o diabo. Quero servir a Deus com a minha vida. Eu quero me gastar por causa desse Deus que me salvou. Eu estou disposto a morrer por causa desse Deus que nós pegamos. Você quer mesmo esse antídoto? Você quer mesmo esse ativo? Ou você vai continuar? Entra ano e sai ano, é aqueles mesmos votos, sabe? Aqueles votos indecentes que você faz. Esse ano eu leio a Bíblia, esse ano eu jejuo 40 dias, esse ano eu vou dar o dízimo, esse ano eu vou fazer um propósito, esse ano eu vou fazer... Não faz nada. Estou errado, gente? É assim ou não é? Fica de pé. Teu reino, teu povo. Eu quero orar por você hoje, porque hoje eu senti Deus nessa palavra. E domingo, sexta para sábado eu tenho uma palavra de como começar. E domingo, para nós começarmos bem. Para nós começarmos bem. Deixa de ser aquela velha pessoa. Não dá para começar um ano, entra ano e sai ano, é a mesma coisa. Ô irmão, não passo um ano da minha vida sem fazer um jejum de 21 dias, de 40 dias. De ter essas disciplinas espirituais naturalmente. Tem gente que tem que implorar para jejuar. Tem gente que a gente tem que implorar para jejuar, pelo amor de Deus, para adquirir um devocional desse, para ter vida com Deus. Tem gente pedindo aqui na igreja, a hora que tem a oportunidade, para os outros, uma palavra para dar aqui. Que Bíblia que você lê, gente? Se cair 50 demônios aqui, vai ser eu que vou expulsar? Que autoridade que é essa que você tem na tua vida? Que não sai um mosquito de perto de você. Vamos reagir. Vamos ter fome pelo sobrenatural. Vamos querer ver milagre acontecer. Pode orar lá na tua casa para quem está doente. Pode mandar áudio de oração para quem está enfermo que vai ser curado. Pode expulsar os capeta tudo de lá, porque tem que sair no nome de Jesus. Você é a autoridade no nome de Jesus. Vamos reagir? Vamos? Quem quer mais? Quem quer mais? Quem quer mais? Você quer mais? Você tem fome por mais? Você anseia por mais? Você deseja mais? O agente para 2022 é Espírito Santo através de nós. Levanta a mão, vai. Se você não deu um glória a Deus aqui hoje, vai dando. 2022, quero ver prodígios, sinais e maravilhas. 2022 vai multiplicar o número de pessoas que tem aqui na arca. 2022 a arca vai encher. 2022 teus negócios triunfarão. 2022 tu e tua casa servirão ao Senhor. 2022 é o ano da tua cura. 2022 é o ano das portas abertas. 2022 é o ano da tua promoção no trabalho. 2022 é o teu ano. Vai! Vai! É o ano da restituição. É o ano da restauração. É o ano do milagre. É o ano da vitória. Se você quer sair do teu lugar, eu quero
quero impor as mãos sobre a tua cabeça. Eu quero profetizar vida do Espírito sobre a tua vida. Aí na tua casa, receba a vida de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus.